Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigotti. Mais uma vez no Vale Histórico Paulista. Então, roda a vinheta. Chegando agora para fazer o tour histórico na Fazenda Paudalho, é um marco histórico aqui para a região, que é uma das primeiras fazendas. A gente está acompanhado da Bocaina Experience, que faz um passeio todo personalizado aqui na Fazenda Paudalho. Ela está aberta à visitação e um detalhe importante que o Lucas já deu um toque para a gente. Esse calçamento aqui, você não pode entrar com o carro. Você tem um estacionamento bem ao lado ali, ó, meu carro já está parado lá fora, para que você exatamente não entre com o carro aqui dentro. É um calçamento histórico, gente. Pensa, por exemplo, no calçamento histórico de Paraty. Você não consegue entrar com o carro no centro histórico daquela cidade maravilhosa. Então, assim, vamos preservar esse patrimônio histórico maravilhoso aqui da região. Deixe seu carro ali fora e anda esses 50 metros aqui contemplando essa paisagem inicial aqui da fazenda. Pessoal, bem-vindos à Fazenda Paudalho. Essa fazenda é muito importante para a Bocaina Experience, assim como é para a região num todo, por uma série de fatores que envolvem a fazenda, que determinadas experiências não são sempre alegrinhas, ainda assim podem ser construtivas, levando em consideração a licença que eu peço para falar sobre o tema. Essa linha de afroturismo iniciada e protagonizada e legítima da Bocaina Experience, onde eu sou o único membro não negro da equipe. A gente gostaria de fazer um apanhado histórico nessa fazenda aqui roubada, vazia. A gente pode pintar o quadro branco e falar de história. Na nossa concepção, as pessoas costumam não gostar de história por um problema pedagógico, pela forma de se passar a história. Eu estou aqui na presença de professores da área de humanas, então a gente fala muito, é texto, e a gente vê que tem aluno que gosta, aluno que não gosta. É assim no turismo também, o cara que gosta do turismo histórico e o cara que não gosta. O desafio da Bocaina Experience é fazer o cara que não gosta gostar dessa atividade. O elogio do cara que já gosta de história, eu já tenho. O que preenche a gente é aquele cara que te surpreende com a visita. E isso é muito importante na nossa didática, você tornar mais dinâmico, romper com aquelas visitas históricas que eram tais quais as aulas de história que fizeram com que a pessoa não gostasse do tema. Monótono, uníssono, sem variação e sem explicar a ligação da história com a sociologia. O que você faz com a informação do nome, da data, isoladamente? A história serve para você entender o passado e construir um melhor futuro. Então, assim, em defesa dos amantes, entusiastas e até os professores de humanas, a gente tem aqui a pretensão de tornar isso mais palpável, de mostrar como o passado influencia no presente, tá? Então, por exemplo, vamos começar a falar dessa fazenda. O que ela representa? Ela representa o início de um novo ciclo econômico do Brasil. Vamos fazer um resumo? Ralfinho, você lembra dos ciclos econômicos do Brasil? Eu sei que você é de exatas, mas tem nota boa em humanas também. Lembra dos ciclos? Não. Do Brasil colônia? Vou te lembrar. Vamos falar de uma forma resumida e um pouco mais vulgar, mas é o seguinte. Século XVI, muita gente associa 1600, nada de 1600, tá? Século XVI está falando 1500 e tanto. Século XVI a gente tem a chegada no Brasil e na costa, a primeira área ocupada, a gente tem a exploração do pau-brasil, muito famoso, né? Século XVII, a gente tem, por exemplo, o início do empreendimento com açúcar, principalmente lá no Nordeste, 1600 e tanto. No século XVIII, a gente tem o ouro. A gente tem, no período do minério, a necessidade de descanso até o porto onde isso era escoado para a Europa. E mediante essa necessidade de descanso, você vai se formando como se fosse o camping da época, que eram os ranchos que iam se formando, né? Por isso que aqui essa região também ficou importante como caminho de tropeirismo, né? Exato, exatamente. Igual em Silveiras, que ficou, por exemplo, como a cidade do tropeirismo. Exato, então a gente está entre dois eixos importantes, Rio de Janeiro e São Paulo, não longe de Minas. É uma região estratégica, não tinha Dutra na época, obviamente. Então, se você pensa que essa região tem um posicionamento estratégico e era necessário passar por aqui para escoar o ouro, os tropeiros faziam comércio entre as vilas, na época eram apenas vilas, passando por aqui, você tem esses ranchos. Você vê o contexto das cidades do sul de Minas, cidades aqui do sul fluminense, cidades do norte paulista aqui, mais pro lado, o leste paulista aqui do Vale do Paraíba, a gente tem o mesmo contexto da pracinha católica, da igreja que funda, né? O padroeiro São José, que intitula tantas cidades, tem o dos Campos, de Barreiro e assim vai. A sociedade em si veio a estar aqui a partir do café.
Isso eu digo na formação que a gente conhece sociedade por agora. Porque quem estava aqui antes disso tudo? Indígenas. Na nossa região, puris. Tem artefatos datados de 8, 9 mil anos atrás. Tá? Então, é muito importante lembrar disso. Bananal, Quilus, a gente tinha uma comunidade indígena significativa nessa região que foi dizimada. E foi dizimada a partir da ocupação. No período do café, então, e isso se linka com essa fazenda, né? Você diminui o número de indígenas, as primeiras ocupações, a partir da formação dos ranchos, a gente começa a ter um processo que está muito ligado ao desenvolvimento dessas cidades e dessa fazenda, que é a doação de Seis Marias. Ó, Ralfinho, se você não lembrar, Seis Maria era, em suma, aquela terra cedida pelo Império à elite local, né? Muitas vezes traficantes escravizados. Sim. E a Seis Maria tem um papel determinante na origem da concentração fundiária no Brasil, por consequência, a concentração de renda. Aí que surgem também as famílias tradicionais da região, né? Que é coisa que de certa forma, nesses municípios, acabou virando uma importância, aquela família tradicional. E você tem essas Seis Marias doadas, e essas Seis Marias estão ligadas às primeiras fazendas da região. A Paudalho é um desdobramento de uma primeira Seis Maria doada no final do século XVIII. Aqui na região, a questão histórica era muito por volta do barão, era muito por volta do coronel, era muito por volta de quem fundou a região, e isso me lembra até uma visão estadunidense de fundação, os pais fundadores da América. Pois bem, mas quem é que construiu esse murão largo e grande desse jeito? Foi o fulano de tal? Ou foram 330 escravizados, entende? Então a gente começou a trazer essa pegada de falar sobre o papel do escravizado na região, a influência dele e como se desdobrou o processo de abolição. Considerando que a gente teve a doação da Seis Maria Maior no final do século XVIII, a gente tem um fator marcante no final do século XVIII para o XIX. O que marca a Paudalho? Ela é uma das primeiras fazendas voltadas para o café exclusivamente. Pensando no café, na empreitada do café do Brasil que veio a se desenvolver no século XIX. Mas o que aconteceu para o Brasil entrar nesse mundo do café? Foi a Revolução do Haiti. Do nada surge esse papo, a Revolução do Haiti. E a gente trouxe essa abordagem para cá porque, até em escola, a dificuldade de linkar história geral e história nacional. Até as disciplinas se dividem muitas vezes em muitas escolas, né? E a gente precisa linkar. Tá tudo interligado. E aí, Ralph, eu menciono a Revolução do Haiti para que o aluno possa entender, para que o visitante possa entender como as coisas estão interligadas. O Haiti, República de Saint-Domingue, que é uma ilha dividida hoje com a República Dominicana, né, de colonização espanhola, e se tem o Haiti de colonização francesa. O Haiti era responsável por fornecer, plantar metade do café no mundo no final do século XVIII. Tá? Só que em 1790, 1791, você tem uma revolução no Haiti, protagonizada por escravizados, por negros, que era quem trabalhava, quase 500 mil de pessoas, 450 mil pessoas mais ou menos naquele período. Uma revolução extremamente violenta e que rompeu com a produção de metade do café no mundo. Quando você tem uma revolução, né, o trabalho para, metade do café no mundo. E aí você tem a falta de metade da oferta de café no mundo. Inclusive é a segunda república independente das Américas, depois dos Estados Unidos, o Haiti. É algo muito peculiar, né? Um paísinho pequenininho. E hoje um dos países mais pobres das Américas, né? Sim. E há quem chame de terceira república independente das Américas, porque antes dos Estados Unidos, a gente teve Palmares. E aí você tem essa revolução do Haiti, metade do café some no mundo. Olha a lacuna econômica para o Império Português falar, vamos plantar café. Até porque o minério estava se exaurindo, estava acabando. Por quê? Somos colônia de exploração. Oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado. A herança que a gente falou para você, Ralfinho, monocultura. Desde sempre. A gente tem essa herança até hoje. Plantando, desenvolvendo commodity em vez de produto de valor agregado. Pois bem, a nossa origem de monocultura, de plantation, mão de obra escravizada, um único produto, exportação. A gente vê isso nesse contexto. Revolução Industrial já na segunda fase na Inglaterra. Estados Unidos se industrializando. Estados Unidos ganhou a guerra contra o México, anexou a Califórnia, descobriu ouro na Califórnia. Olha o poder de compra. Olha o desenvolvimento estadunidense. E o que é que move o trabalho? O café. E entrou no gosto da galera. O café começou a ser aceito nas casas de chá da Inglaterra. Então você tem a demanda crescendo e a oferta caindo. Olha que oportunidade de mercado. Incrível, incrível. Essa fazenda foi se desenvolvendo
E uma coisa muito marcante dessa fazenda é que nessa estrada aí, Rodovia dos Tropeiros, que fazia a conexão Rio-São Paulo, Dom Pedro, no caminho da independência, veio desde a capital, que era o Rio de Janeiro, já e vai até São Paulo, angariando apoio político. E vamos lembrar, a gente tem... Por que foi angariando apoio político? De novo, história internacional para o estudante e para o visitante. Quem estava simultaneamente entrando no processo de independência? América Espanhola. É uma independência onde tem guerra, tiro, porrada e bomba, né? É uma independência que logo depois, não de imediato, mas num dado momento, veio a trazer a questão da abolição da escravatura. Isso contaminou. A questão haitiana já trouxe um espírito de insurgência negra no início do século XIX. E você tem então a questão haitiana, que trouxe esse espírito de insurgência negra, já deu um medinho na elite. Você tem a América Espanhola, que também gerou ainda mais. Ai meu Deus, a gente vai ter uma guerra, vai quebrar esse status quo, vai quebrar a pirâmide, vai virar o caos. Então, Dom Pedro sai e faz esse caminho, conversando com os fazendeiros, e eu vou te falar, para tornar a história mais Fazendo network. Fazendo networking. Tornando a história mais acessível para o visitante. Ele chega e fala, seu fazendeiro, vamos negociar isso no amor. Eu vou falar com meu pai, porque a gente está falando de independência, que o filho do imperador negociou com ele, assumiu dívida de Portugal e começou aquela, como é que eu posso falar, gambiarra barra mutreta original do Brasil. Para o turista gringo, quando vem aqui, principalmente europeu, quando eu conto para eles que a nossa independência gerou um império, eles dão risada. Então a tendência na história é que você tem uma independência e você vira uma república. É como se fosse uma independência fake, né? Digamos assim. Sim, eu estou de acordo. Ela foi para manutenção da ordem vigente. O filho se voltar contra o pai. Então se mantém ligado. Ela foi negociada. E dá para o povo uma satisfação. Então, existem relatos da passagem de Dom Pedro por aqui, teria entrado, chegado um pouco antes da tropa e pedindo um prato de comida. Teria sido servido e teria sido dito a ele, mas coma rápido que Dom Pedro já vem. Eu vou agora concluir um pouquinho essa etapa histórica e aproveitar que a gente está aqui para vocês verem a parte física da fazenda. Então a gente tem lá, a Rodovia dos Tropeiros, que era o caminho sobre o qual a gente já falou, passava comércio, uma série de coisas, conectava essas vilas importantes. E aqui, que a gente brinca que é a garagem da época. Você tá vendo o gradeado ali? Se a gente tem aquela entrada de ar, é porque indica coisa orgânica. Ou seja, é mula, é a garagem da época. E se você vai pernoitar na fazenda e não tem sangue azul, você não tem sangue azul, precisa descansar? Deita ali também com a mula. Também com a mula. Deita ali também com a mula. Se tivesse sangue azul, você era um convidado da casa. Fosse muito ralé, você tinha até que tocar o barco. Ralf, e um detalhe importante. O pessoal acha que a história tá lá atrás, né? A gente vai começar a conhecer a fazenda pela área de trabalho, área de serviço. E a gente vai sair pelo casarão. Como eu falei, nem é tão pomposo, porque é uma fazenda do início do período do café. Mas note, a gente tem a entrada de serviço e a entrada social. Isso lembra o quê? Prédios. Até hoje no Brasil. Elevador de serviço social. E eu entendo, o elevador da bagunça, da mudança, você tem um específico para isso. Mas quantos trabalhadores que ali uma doméstica do prédio não pode usar de manhã, chegando no trabalho, não pode usar um determinado elevador porque tem morador que não tolera a presença dela em determinado elevador. Isso é a prova da explicação da origem do racismo, da desigualdade, da segregação, como dura até hoje. E olha a origem dela aqui. A gente cruzou o campo de secagem do café. Pensemos numa coisa, no período do café, principalmente nessa etapa inicial do café no Brasil, né, no sul fluminense e aqui no Vale do Paraíba, no início dele para depois chegar mais perto de São Paulo, principalmente no Vale Histórico, a gente tem o Mar de Morros, que é o sul fluminense, o sul de Minas, esse lado de São Paulo, do Vale do Paraíba, o Mar de Morros. Para você secar o café, você precisa de uma área um pouco mais plana. Então você olha para sua terra e escolhe primeiro a área mais plana da sua terra e constrói em volta dela. Então a fazenda de café ela é pensada a partir da área não construída. Então, a parte mais importante da fazenda de café, porque é o início do pensamento, da dinâmica da distribuição da fazenda, é a parte não construída, o terreiro de secagem. Que aqui você não era grama, você tinha um terreiro de terra, porque era a parte inicial do café. Depois entendeu-se, com pedra, se eu investir no terreiro de pedra, eu tenho então mais qualidade para o meu café, menos arenosidade, você agrega valor ao produto, o beneficiamento dele é otimizado. E esse pátio, num local muito próximo à casa, tem também aquela ideia do dono da fazenda estar visualizando o que está se fazendo com aquilo que traz renda para ele ou não? Lá do casarão ele consegue bater o olho.
E é aquilo, né? Quadrilátero, por quê? A parte mais importante é não construída, você vai construindo em função dela. Lado direito aqui, a gente tá vendo aqui, com gradeado, tem gente, trabalhador livre, só se plantava café, não tinha cidade para dar apoio. Você precisava de uma olaria, de um marceneiro, de um ferreiro, tá certo? Para dar apoio, eram os trabalhadores livres da fazenda. Ali onde hoje está a segurança do IFAM, que tombou essa fazenda, a gente tinha a casa do administrador, tá? A gente tem do lado de lá, o final onde a gente vai visitar é o casarão. A gente tem a cozinha, a tulha, a varanda da tulha. E a gente ainda vai ali na área da roda d'água, tá? Aqui a gente já tá na área da senzala. Uma pergunta muito comum é: putz, uma área bonita, um visual bonito, alto aqui. Por que não era eu tô observando. Por que não era o casarão? Galera, primeiro que na época a gente não tinha muito essa pegada de escolher a casa a partir do visual. Aproveitamento da vista, né? Aproveitamento da vista. Era uma questão mais logística de trabalho. E numa época que não acontecia nada, o casarão na cara da via, pelo menos você viu o que estava acontecendo, quem vai, quem chega, quem volta. E outra, você vai colocar o seu casarão, onde você recebe as pessoas, de frente para a área de trabalho? Você vai fazer o teu convidado de sangue azul, nobreza, atravessar a área de trabalho, a área da chibata, a área da secagem? Uma coisa muito, muito interessante dessa senzala, que nos traz ao que eu ia falar para vocês, a gente está falando da parte física e da história, né? Da evolução dos acontecimentos. Essa senzala é outro fato marcante na evolução dos acontecimentos. A fazenda marca a transição da cultura do ouro para a cultura do café, a partir do que a gente falou da Revolução do Haiti, vinda da corte, doação de Seis Marias. E esse estilo de senzala também marca uma transição na história, que é a forma com que se lidava com o escravizado, não por uma questão humana, Ralph, por uma questão comercial. Porque no século XIX, no café, a pressão pelo fim da escravidão, ou ao menos o fim do tráfico negreiro, sobe. E quando você tem um produto tão importante quanto o negro ameaçado no mercado, o valor dele sobe igualmente, inflaciona, igual ao supermercado. Sim, sim. Tá? Igual ao carne, né? Tá igual agora. a carne, igual a realidade que o Brasil enfrenta agora. Então, você tem uma época, por exemplo, no minério, se você perdesse um escravizado, morresse, era fácil adquirir outro. Tá? Já no período do café, não. Então você precisa de senzalas que gerem menos mortes. Novamente, não por uma questão humana, mas por uma questão de dinheiro. Sim. O escravizado é um bem do senhor. É o que move a cultura do café, é o que gera o lucro dele, tá? Então esse espaço aqui foi melhorado. O espaço foi melhorado. Porque a gente visitou outras fazendas aqui da região e a gente viu a senzala como ela era realmente e não tinha nada a ver com essa estrutura específica. Exato, ó, vou chamar de intervenções posteriores ao tema que a gente está falando. Então não era esse chão, era chão batido. Chão batido. Você não tinha um forrinho de madeira bonito desse. Tá? Não era dividido em quarto. Eles dormiam no chão batido, no máximo em esteiras, num espaço dividido em comum. Ambiente bem úmido, escuro. Por que o escravizado inflacionou? Se a gente tem a Inglaterra, que inclusive a gente herdou dívida, que Portugal devia até as calças, o Brasil passou a dever até as calças, ela é muito influente. Foi a Inglaterra que escoltou a corte para cá, por exemplo. A Inglaterra já exportava para o mundo inteiro, né? Um capitalismo num formato mais parecido com o de agora. Mesma coisa estava acontecendo com os Estados Unidos, com outras nações. Não convinha para esses países, não era conveniente que um país como o Brasil grande, com a população crescendo, a mão de obra fosse escravizada sem salário, eles não consumiam. Então, naturalmente, o valor do escravizado vai subindo. E quando o valor do escravizado sobe, Ralph, você precisa ter menos mortes. Agora você começa a ter as leis abolicionistas, que você vê mais uma vez as origens do termo lei para inglês ver. Das muitas histórias sobre, elas estão fortemente vinculadas a medidas que fossem, de alguma forma, satisfatórias ou demonstrasse para os ingleses, que tanta pressão exerciam, que estaríamos, em tese, acatando algumas demandas. Tá? Então você fala de lei de sexagenário. Quem é que chegava aos 60 anos? E quando chegava, você era liberto. Você é para onde? Não tem cidade. Você não tem ofício. Você só precisava de lugar para deitar e comer. E até isso tiram de ti. Então, o senhor que o liberta se livra de um peso. Lei do ventre livre. A partir daquela data, não mais seria escravizada uma criança nascida, só que na hora de batizar, em acordo com uma entidade religiosa local, você batizava com uma idade anterior à lei, por exemplo. Caraca! Então, um moleque desse tamanho com 5 anos. E coisas do tipo. E você tem uma lei extremamente importante, uma medida importante nesse processo, ainda mais para a Inglaterra, senhora dos mares, uma marinha
significativa, de destaque, a melhor desde a época de Napoleão, que tanto sofreu, falando disso, a lei do tráfico negreiro. Ela só foi pegar na Eusébio de Queiroz, em 1850. Pegar assim, bater martelo, porque a pirataria continuou. Mas houve uma tentativa através da Lei Feijó. A Lei Feijó foi por água abaixo porque o Partido Conservador, atenção no nome, Partido Conservador, não é uma coincidência, de Bananal, conseguiu contornar essa lei. Porque os cafeicultores aqui eram tão ricos que eles tinham esse poder político. Não pegou. A Lei Feijó lá em 1826 e 1830 não pegou. Só que lembra que eu falei que ela foi esboçada em 1826 e 1830 ela entraria em vigência? Ralph, os caras estavam arrancando o cabelo. Pô, a mão de obra escravizada era fundamental para a riqueza desses homens. Conclusão, nesses 4 anos você teve um crescimento, uma importação enorme de mulheres africanas. Você importou o ventre africano negro. Porque aí você teria escravizados nascidos na escravidão aqui no Brasil. Não seria mais necessário importar. Até porque não poderia mais, em tese. Às vezes as pessoas falam umas coisas que são muito insensíveis, às vezes não é nem por mal. Mas quando falam assim, mas o negro comercializou o negro na África. Não, ele vendeu pro branco. De ouvir isso. Só que, Carol, a gente precisa lembrar as pessoas que às vezes desonestidade intelectual. É gente que não quer sair da zona de conforto, quer os seus privilégios, não quer que as pessoas tenham dimensão de quem é privilegiado e quem não é. Dessa herança que o Brasil carrega. Mas às vezes a ignorância está no nosso papel. Eu não nasci sabendo, alguém me estendeu a mão, alguém abriu a minha cabeça. Então a gente conta. Senhores, a escravidão sempre rolou no mundo? Sim. Dominação de povos? Sim. Mas entreposto comercial, um comércio internacional de vidas, é um privilégio dos impérios colonizadores imperialistas da Europa. Não é porque, num dado episódio, a tribo X escravizou a tribo Y e vendeu, primeiro que isso não justifica nada além disso. Então, quando é citado que povos negros escravizaram e venderam outros povos negros, era uma escala extremamente menor e uma realidade ali daquela região. Antropologicamente, isso aconteceu em várias realidades. Só que enquanto entreposto internacional e viver disso, foi algo que aconteceu a partir dos povos colonizadores europeus. Então, expedições eram enviadas à África para que povos fossem dominados. E essa mulher, cara, foi arrancada do seu lar, foi traficada, aqui ela apanhou, aqui ela trabalhou, aqui ela foi estuprada e aqui ela deu de mamar. Aqui ela amamentou, porque ela era ama do leite também, muitas vezes. Tem como você explorar um ser humano mais do que isso? Você tirou o lar, você tirou o sangue, você tirou o suor. A língua, a cultura. Além do aspecto cultural, e ela alimentou. Gente, todos os aspectos da vida tiradas, né? E muita gente pergunta, né? E não fugiam por quê? Dá pra pular aquele muro? Não é necessariamente o muro, não é necessariamente a barreira física que impede a fuga. É o psicoemocional. É você ameaçar a chibata, o castigo, caso fosse pego, e fazer isso com um filho, com uma esposa, com alguém próximo a ti. E lembrando, você é um escravizado numa área de plantio aberta e o capataz tem cavalo, tem arma, é muito fácil de pegar. E você vai para onde? E um dos fatores determinantes para a queda do café na região, e muita gente não bota muita fé nisso, é algo que se bate pouco em cima dessa tecla, é o fator ambiental. Sim, o ambiental. Eles têm algum domínio de questão ecológica? Não. Mas empiricamente você desenvolve isso. Quando você vai lidando com a terra, você vai aprendendo. Pois bem, olha a regularidade desses morros. Vocês, né, como professores de geografia, sabem, a gente sempre ensina para os nossos alunos, por exemplo, na América Espanhola, as tribos que a gente tinha, Azteca, Inca, Maia, plantavam em curva de nível. Quem vai em Machu Picchu vê as curvas de nível, por exemplo. E aqui não era curva de nível, era corredor vertical. Como assim corredor vertical? É isso mesmo. E eles não sabiam que era ruim para o solo? Sabiam. Com o tempo eles notaram que a terra ficava pobre. Aquela água correndo aumentava a erosão, levava os nutrientes. Só que plantar em corredor faz com que você veja toda a linha de trabalho aqui de baixo, a cavalo. Pessoal, aqui a gente está na roda d'água. Então assim, a gente observa a roda d'água, é bem grande. E aqui você observa, ó, a robustez da parede. Aqui era chamado também de boca do inferno. O calor que se fazia aqui era absurdo.
e o barulho que essa roda d'água fazia na época. Aqui a gente está na varanda da Tulha, ou Túdia, ou Tuxa, que era um nome comum também no espanhol, onde também se produziu café. Aí na varanda a gente tem mais um processo de beneficiamento do café, as sacas aqui embaixo, e aqui a seleção dos grãos, tal qual a gente fazia com feijão. Encheu a saca, leva para cá, ó, para a Tulha em si. Olha o respiro, se tem gente, se tem produto orgânico, você precisa, para não ter mofo, para não ter umidade, dessas grades. Lembrando, o relevo gera porão, então isso impede da umidade. É estratégico você colocar as sacas Essa aqui. separação aqui dos grãos era meio que um controle de qualidade, né? Separava aquilo que não prestava, descartava. Lembra da gente colhendo feijão, né? Aqui, dado o relevo acidentado, a gente tem mais um porão. Dependendo do período, ele teve uma função diferente. Mas uma função clássica num período significativo, aqui foi a senzala de castigo. E ó, o que é castigo? Muita gente fala, porque eles também aprontavam. Aprontar é tentar fugir? Aprontar é atentar contra o Senhor? Uai, naquela realidade eles vão recorrer a quem? Então, uma vez de castigo, eles eram acorrentados contra a parede e um funcionário da fazenda vinha. Aqui eles não tinham água, não tinham comida, suas necessidades seriam feitas ali naquela posição, e aqui ele balançava a corrente. Gemeu, ainda está vivo. Não gemeu, já foi a óbito, e ele dava destino ao corpo. E agora a parte interna. A gente está se aproximando da parte mais íntima da casa. Aqui é a cozinha, uma área que você já vai ter escravizados mais seletos, até por uma questão de segurança, uma predominância de mulheres, inclusive. Destaque: esse fogão a lenha do período, esse chão de pedra. O restante era chão de piso batido, né, de terra batida. Lembrando, a gente teve muita intervenção posterior que descaracterizou o local, mas uma coisa muito interessante, a gente dá destaque, por exemplo, a esse tremendo suporte, esse tronco imenso que passa lá pelo porão de baixo. Vai até a fundação e sobe até lá. E notem as marcas, talhado no machado. Um outro destaque, pessoal, se a gente tem grade, olha lá, tem gente, tem comida, então a gente tem o gradeado ali, ó, para poder gerar o respiro do ambiente, tá? E uma observação interessante, um pouco fora do contexto, mas isso aqui, ó, é da planta da cannabis. Brincadeiras à parte, muito além da questão do uso recreativo, a gente está falando de uma planta realmente revolucionária. Isso aqui tem 200 anos. E está aqui, consistente. Então isso é algo muito interessante porque mostra como essa planta é multifacetada e por isso tantos países estão investindo no cultivo desse material. Lembrando, foi um local que foi roubado. Muito material aqui é só para preencher o espaço. São doações de outras fazendas, achados, mas que não obedecem necessariamente o contexto do período, tá? Nesse roubo à fazenda, uma coisa é difícil de roubar. Tamaninho do armário. Esse aqui é o original. Isso. É a única, praticamente a única coisa que sobrou. Restaurado, né? Ah, sim. Mas... muita coisa restaurada. Esse aqui era o casarão, novamente, menos pomposo que outros casarões de um período mais glorioso do café. Esse era o período inicial. Mas você já vê mudanças significativas na estrutura que já apontam para uma riqueza, para um capricho melhor. Então você vê a curvatura na parte superior das janelas, você vê ali aquela varanda, e lá tem uma coisa, você vê as bandeiras, que é esse vidro em cima da porta, tá? É algo caro na época. E pessoal, a gente vai sair pela entrada social. A gente vai sair por ela. Só que pensem, você entrando pela entrada social, você dá de cara na quina, entre o que eram as duas varandas, numa área de oratório, uma área mais religiosa. Ou seja, era uma família cristã, de bem, de frente para o crucifixo, mas de costas para a chibata.
Então, pessoal, assim, quando a gente faz ecoturismo e turismo histórico, quando a gente vem para uma cidade pequena, muito disso é para fugir da nossa realidade de uma cidade maior, que é onde a maior parte das pessoas vivem. E a gente entende que o mal do século XXI são as doenças da psique. Muito disso é em função da desconexão com a natureza, e o ecoturismo entra nessa parte de preenchimento, tá? E também com descontentamento com a nossa realidade local. A cidade grande violenta, a cidade grande cheia de pobreza. E aqui, através do turismo histórico, inclusive nessa fazenda, nesse modo que a gente toca a guiada, a gente pode entender um pouquinho o porquê das coisas. Vocês lembram que a gente falou de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que rompeu o tráfico negreiro, mas ainda assim teve muita pirataria? Teve outra lei determinante para o Brasil ser como ele é hoje, que foi a Lei de Terras. A Lei de Terras, em 1850, ela basicamente, falando em apertada síntese, impediu que as pessoas que em breve seriam, não tão em breve assim, mas que seriam libertas, pelo menos no papel, não teriam acesso à terra. Está falando de uma época que você não tinha capacitação, não tinha como arrumar um emprego, não tinham cidades, indústrias. Viver da terra era a realidade ainda. Então, se você tivesse a Lei Áurea e depois essas pessoas tivessem qualquer incentivo para serem integradas na sociedade, mas pior do que isso, não só não houve um projeto de reintegração dessas pessoas na sociedade, como um projeto de exclusão, para que mantivesse a pirâmide social tal qual ela era. Quando você tem a Lei de Terras, você impede que um analfabeto, que uma pessoa com menos dinheiro, uma pessoa, um negro ex-escravizado oficialmente, pudesse viver de forma autônoma, pudesse viver da subsistência. É claro, a gente não está tentando justificar nada, mas vamos entender a sociedade. Quando a gente vê as pessoas pobres na cidade grande, fica sentido por isso. Quando a gente vê o índice de violência, será que a comunidade que mora na comunidade gosta de morar ali, com pouco acesso a uma série de coisas importantes, com baixo saneamento? Ou 4 séculos de escravidão empurra toda uma etnia, todo um povo para a pobreza? A gente só está falando que a sociedade que aponta a beça tem que estender a mão para ajudar. Estender mais a mão para ajudar do que para julgar, tá? Em função desse contexto, a Bocana Experience fez um poema. A gente fez um poema que a gente costuma recitar para o pessoal, tá? Então eu vou pedir licença. No Vale Histórico, quem é lembrado? O senhor ou o escravizado? Viva quem chibatou ou o chibatado? Quem comprou eu sei, e quem foi comprado? Um casarão de rei feito em suor sangrado, sangue negro sagrado, sabor amargo. Famílias findadas, amistad lotado. Hoje vai embora, ontem vinha forçado. Angola, Benguela, Monjolo, criança, homem, moça, Congo, Cabinda, Rebolo, todos vindo à força. Onde cativeiro é lucro, sincretismo é fé, miscigenação, estupro, tudo pelo café. Séculos de labor, muita dor, sem ser pago. E se a lei fez Jó vingar, cruze os negros como gado. Os últimos a abolir e de maneira torta. No país da Lei de Terras, a Lei Áurea nasce morta. Livre só de bens, de herança o racismo. Equidade é preciso, igualdade é cinismo. Samba, comida, festa, cultura negra pro mundo. Me dá uma ajuda, senhor? Vai trabalhar, vagabundo. No país onde preconceito é piada, falta uma que diz: o que é um pontinho preto na fazenda? É mais um negro sustentando o país. Obrigado. Finalizando a nossa passagem por São José do Barreiro, nesse lugar, com a Serra da Bocaina de fundo, Caminhos da Bocaina, aqui é a próxima divisa entre São José do Barreiro e a cidade de Areias, essa região que já virou uma queridinha do casal Rigotti. Então convido vocês a assistirem todos os vídeos dessa série maravilhosa, Os Caminhos da Bocaina, o Vale Histórico Paulista, que tem muita beleza natural, tem muita história, muita cultura. Então vem pro Vale Histórico.